Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só você acessar @Paulo Roberto Maciel 6 Vai ao Instagram, Facebook, blog, temos o YouTube também. Você pode digitar ainda Paulo Roberto Maciel e chega lá. Liturgia referente ao dia 11 de junho de 2025, quarta-feira, dia de São Barnabé Apóstolo, companheiro de São Paulo nas viagens. É a 10ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C, quando se dá mais ênfase ao evangelho escrito por São Lucas, que foi médico e também secretário, cooperador do apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios. A cor neste dia é vermelha, porque São Barnabé foi mártir. No rito temos o ofício da memória. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 21b a 26, capítulo 13, versículos do 1º ao 3º. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: "Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei." Então eles jejuaram e rezaram, e impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que bonita história aí de Saulo, o nosso apóstolo São Paulo, cujo nome inicial foi Saulo, depois passou para Paulo, depois da conversão, e Barnabé. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 97 na Bíblia Vulgata, ou 98 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º, 5º ao 6º, refrão 2º A. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e às nações sua justiça. Repitamos: o Senhor fez conhecer seu poder salvador, e às nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e às nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador, e às nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador, e às nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor,
o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Repitamos: o Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Agora vamos proclamar o Evangelho escrito por São Mateus ou São Levi, apóstolo de Cristo Jesus. É o Evangelho no capítulo 10, versículos do 7 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão desse texto. É importante sabermos a explicação dos exegetas, daqueles que estudam a Bíblia, para nos dar explicações mais propícias. Bem, vamos lá. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho fala sobre Barnabé. José Barnabé é mencionado pela primeira vez no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 36 ao 37, quando vende um campo e coloca o dinheiro à disposição dos apóstolos. De Jerusalém ele foi enviado a Antioquia da Síria, onde o cristianismo prosperava. Para ajudá-lo na sua missão, Barnabé convocou Paulo de Tarso, conforme Atos 11, versículos de 25 ao 26, de quem foi companheiro na primeira viagem missionária. Viveu intensamente as alegrias e tribulações que a pregação do Evangelho acarreta. Se as informações sobre Barnabé são poucas, uma expressão dos Atos dos Apóstolos nos dá a síntese do seu grande valor. Vejamos o que está escrito nos Atos. Ele era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Atos 11, versículo 24. Ao orientar seus apóstolos para a missão, Jesus os convida a partirem despojados e livres. O objetivo é passar por toda parte anunciando que o reino de Deus está próximo. Isto é, já está presente. Vamos agora ao livro Palavra e Vida, que tem também uma explicação sobre a liturgia de hoje. Sabemos pouco a respeito de São Barnabé, mas também é verdade que sabemos pouco a respeito da vida dos milhões de homens e mulheres que no decorrer da história foram apóstolos, isto é, todos os que foram pessoas de paz e de reconciliação, que deram testemunho com sua vida de que o reino de Deus significa amor, ajuda generosa aos outros, entrega pela vida dos demais e serviço sem limites à justiça. Se olharmos para a história, o anonimato é a característica mais comum dos apóstolos, porque nenhum procurou a fama para si mesmo, e sim procurou servir o Evangelho. Deixa eu ver aqui se tem uma interpretação também. Na edição pastoral da Bíblia Sagrada de 1990, Mateus, vamos lá, capítulo 10. Mateus 10, temos aqui na Bíblia, olha, estou com a Bíblia aqui. Na nota de rodapé vou encontrar o seguinte, Mateus 10, 7, 13. Vamos lá. A missão é reunir o povo
para seguir a Jesus, o novo pastor. Ela se realiza mediante o anúncio do reino e pela ação que concretiza os sinais da presença do reino. A missão se desenvolve em clima de gratuidade, pobreza e confiança e comunica o bem fundamental da paz, isto é, da plena realização de todas as dimensões da vida humana. Os enviados são portadores da liberdade e rejeitá-los é rejeitar a salvação e atrair sobre si o julgamento. Olha, uma bonita reflexão aqui. Vamos a mais informações, porque neste dia temos alguns santos, além de São Barnabé. Eu quero falar, inclusive, mais sobre São Barnabé, porque a missa neste dia, ou a celebração da palavra, é totalmente dedicada a ele. Segundo a tradição, ele morreu apedrejado em Salamina, na ilha de Chipre. Por isso, hoje, os paramentos são vermelhos. Ele foi mártir de Jesus. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, tinha um sítio. Vendeu-o e levou o dinheiro e o depôs aos pés dos apóstolos. Olha que coisa bonita, hein? Eu até falei já sobre isso. Ele vendeu a propriedade que tinha e levou o dinheiro, depusendo aos pés dos apóstolos. Assim, nos apresentam os Atos dos Apóstolos, escritos por São Lucas, que foi médico e companheiro de São Paulo nas viagens. Fontes antigas se referem que Barnabé, chamado apóstolo pelos próprios Atos, embora não pertencesse aos 12, teria sido um dos 70 discípulos de que fala o Evangelho. De qualquer modo, é figura de primeira grandeza na fervorosa comunidade cristã que floresceu em Jerusalém após o dia de Pentecostes. Barnabé era muito considerado entre os apóstolos que o escolheram para a evangelização de Antioquia. É o homem das felizes intuições. Em Antioquia percebeu que aquele era terreno preparado para receber a palavra de Deus. Foi a Jerusalém relatar isso e pedir para levar consigo o recém-convertido Saulo de Tarso. Começou assim a extraordinária dupla. Após um ano de trabalho, haviam operado tantas conversões de fazer manchetes de jornais, como se diria hoje. Pela primeira vez, lê-se nos Atos, os discípulos foram chamados em Antioquia de cristãos. Olha que informação importante. Os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Saulo, que desde então preferia ser chamado com o nome romano de Paulo, e Barnabé, contentes por terem aberto o caminho para o anúncio do evangelho entre os pagãos, partiram para outras incumbências. Primeira etapa, Chipre, pátria de Barnabé, que havia levado consigo o jovem primo João Marcos, o futuro evangelista. Mais tarde, no começo da segunda e mais arriscada viagem missionária, Paulo julgou oportuno separar-se do próprio Barnabé, que ficou em Chipre. Paulo e Barnabé, duas personalidades diferentes que se completavam reciprocamente, partiram. Então, mesmo diferentes, se completavam. Como os cristãos devem ser. Em Listra, na Licaônia, ao término da primeira viagem missionária, durante o sermão, Paulo notara a presença de um pobre paralítico. Levanta-te e anda! Lhe dissera, operando o prodígio, o milagre. À vista do que Paulo acabava de fazer, a multidão exclamou em língua licaônica: deuses em forma humana vieram a nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Hermes, porque era ele que falava. A Barnabé foi atribuída a paternidade da carta paulina aos Hebreus e do outro escrito denominado Evangelho de Barnabé, agora perdido.
Não temos notícias dele depois da separação de Paulo. Escritos apócrifos falam de uma viagem sua a Roma e do seu martírio acontecido mais ou menos no ano 70, em Salamina, pelas mãos dos judeus da diáspora que o teriam apedrejado até que falecesse. São Barnabé, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 11 de junho. Santa Alaide, virgem, faleceu em 1250. Foi religiosa cisterciense do mosteiro de La Chambre, próximo a Bruxelas, na Europa. Aos 22 anos foi tomada pela lepra, ficando paralítica e cega. Oferecia seus sofrimentos pelas almas do purgatório. Que história, hein? Ficou cega e paralítica, mas dedicou todo o sofrimento às almas do purgatório, rezando, orando, né? Não maldisse Deus. São Pares, presbítero, é santo de 11 de junho. Faleceu em 1267. Foi um sacerdote camaldulense que morreu aos 108 anos em Treviso, na Itália. Por ordem do prior geral, dedicou-se durante 77 anos a dar direção espiritual às monjas do mosteiro de Santa Cristina. Santo do dia 11 de junho é São João de São Facundo Gonçalves de Castrilho. Presbítero, faleceu em 1479. Foi um religioso da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que obteve a concórdia entre os cidadãos de Salamanca, Espanha, divididos em sanguinárias facções. Santa do dia 11 de junho, Santa Rosa Francisca Maria das Dores, virgem, faleceu em 1876. Transformou uma associação de mulheres piedosas na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Consolação, em Tortosa, na Espanha. Santa do dia 11 de junho, Santa Paula Fracinetti, virgem, faleceu em 1882. Paula Fracinetti foi fundadora da Congregação das Irmãs de Santa Doroteia. Bem-aventurado do dia 11 de junho é o beato Estevão Bandelli. Foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre, morreu em 1450. Foi um presbítero da Ordem dos Pregadores, falecido em Saluzzo, na Itália. Foi eminente na pregação e assíduo no ministério da confissão. Bem-aventurada do dia 11 de junho, Beata Maria Schnina. Faleceu em 1910, de família nobre, renunciou aos bens terrenos para cuidar dos enfermos, abandonados e pobres. Fundou com esse objetivo, em Ragusa, na Itália, a Congregação das Irmãs do Sagrado Coração. Beata Maria Schnina, rogai por mim, rogai por nós. Beato ou beata é quando falta apenas um grau para a canonização, um degrau, né? Só falta acontecer um milagre para que o Papa canonize o bem-aventurado ou a bem-aventurada. Bem-aventurado do dia 11 de junho é o beato Inácio Maloyan, foi bispo e mártir, faleceu em 1915. Foi fuzilado juntamente com outros cristãos em Mardin, na Turquia. Santo do dia 11 de junho, São Restituto, mártir, na Via Nomentana. De acordo com o site do Vaticano, Restituto foi preso em Roma durante a perseguição de Diocleciano por suas pregações contra os deuses. Recusando-se a oferecer-lhes sacrifícios, foi açoitado. Olha, recebeu chicotadas até a morte por ordem do tribunal de Hermógenes. O mártir da fé foi sepultado na 16ª milha na Via Nomentana. Quantos santos, né? Importantes para nós, porque eles são indivíduos cristãos como nós, mas que imitaram Cristo e nós devemos também imitá-los. Eles são modelos para nós.
Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas diariamente, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo, quando oramos, pedimos alguma coisa. Sim, não ou espere. Eu já pedi várias coisas a Deus, obtive sim em muitas, obtive não em outras e espere também em outras. Algumas foram parcialmente atendidas por Deus e eu estou esperando uma grande dádiva de Deus que vai acontecer em breve, eu tenho certeza, porque eu já pedi ajoelhado. Aguarde. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará. Será o juízo final. Estejamos preparados para isso, para termos a vida eterna. Nosso corpo será glorificado, transfigurado, como o de Jesus quando ressuscitou. É um corpo que não está afeto a este tempo e espaço que existe aqui. É um corpo diferente, com outras propriedades. Pode a pessoa com o corpo glorificado pode comer ou não comer, beber ou não beber, não faz efeito algum. Não terá mais fome a pessoa glorificada, não terá mais sede, não terá doença, a felicidade será em plenitude. Como Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele entrou no cenáculo onde estavam reunidos os apóstolos, pela parede mesmo. Foi entrando e falando com eles. Não precisava comer nem beber, mas comeu e bebeu com eles. Mudou a aparência diante dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús não o reconheceram. Os próprios apóstolos, num certo momento, também não o reconheceram quando ele estava na praia. Maria Madalena, em outros momentos, ele foi reconhecido. Ele desapareceu num átimo de segundo da frente dos discípulos de Emaús, quando abençoava a refeição. Puf! Desapareceu. E os discípulos de Emaús foram correndo, então, para Jerusalém falar com os apóstolos que tinham visto Jesus ressuscitado. Ele subiu ao céu numa atuação sobrenatural dele, subindo. Modo de viver préternatural, né? Transcendental. Teremos um corpo assim, semelhante ao de Jesus, aos dos anjos de Deus, e nos encontraremos então lá, nesse céu que nos aguarda e que será a nossa vida perpétua, para sempre. Para isso temos que crer em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Criador, o Filho, Redentor e o Espírito Santo, Santificador. Temos que ser batizados e também nos arrepender dos nossos pecados, para não morrer em pecado grave, perder a salvação. Então temos que nos arrepender e confessar diariamente a Deus e, quando puder, ir ao padre para a confissão auricular, porque o padre é aquele que foi ungido pela igreja, está ali em persona Christi, na pessoa de Cristo, foi ungido. É um santo, uma pessoa dedicada única e exclusivamente à igreja. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel 6/